Gente, o que é que faz efeito de transformação e mudança na nossa vida? É quando nós ouvimos o genuíno, o verdadeiro evangelho. Não é necessariamente aquilo que a gente aprende num cemitério, no seminário. Às vezes o que se aprende no seminário, se você não souber fazer um filtro, se você não tiver uma boa peneira para fazer um bom filtro, o que você aprende às vezes no seminário, ao invés de ajudar, atrapalha. Porque a pessoa se torna engessada, enrijecida, pregando muitas vezes a tradição denominacional e não o genuíno evangelho. Há pessoas que ouvem o genuíno evangelho pregado e falam assim: não, esse é o evangelho fragaliano. Não, esse evangelho não é fragaliano, não é paulino, é o evangelho do Senhor Jesus. Amém? Esse é o evangelho do Senhor Jesus. E o título dessa mensagem que eu quero pregar hoje para você, na verdade, eu vou começar uma série aqui, e essa, diferentemente daquilo que eu já tenho dito sobre algumas outras séries, essa eu sei que vai se prolongar. Essa eu sei que vai ser uma série daquelas compridas. E o título dessa série é Sendo Capacitado para Desfrutar do Melhor da Vida. Ou como os conceitos da palavra de Deus podem te capacitar para viver uma vida vitoriosa. É o título mais longo de mensagem que eu já fiz na vida. Mas eu quero falar para você de coisas que a palavra coloca para que nós sejamos aquilo que Deus planejou que a gente seja, vitoriosos e mais que vitoriosos. Amém? Deixa eu começar te mostrando uma casa. Essa casa aqui é uma casa chamada Casa da Cascata. Obviamente porque ela foi construída por cima de uma pequena cascata, de uma pequena corrente de água. E ela é considerada uma das casas mais famosas do mundo, considerada uma das casas mais bonitas do mundo. E eu quero mostrar alguns detalhes para você dessa casa, que eu acho ultra moderna, super elegante, super aconchegante, bonita o lugar. Parece que é no Alto da Boa Vista, né? Mas não é. Isso é nos Estados Unidos, é na Califórnia. E dá só uma olhada nas linhas dela, na elegância dessa casa. Dá uma olhada na entrada dela. Ela tem uma pequena piscina, que como não tem ninguém morando lá, ela não está tratada, mas tem uma piscininha que dá para fazer uma brincadeira. A sala é ultra confortável. Você deve estar perguntando assim: para que o pastor Fragari está mostrando essa casa? Será que ele agora está no ramo imobiliário? Ele virou corretor de imóveis, está querendo vender a casa? Eu gostaria muito, mas não é o caso. Eu estou te mostrando essa casa para falar, na verdade, sobre o arquiteto que bolou essa casa, que projetou essa casa, que é esse homem aqui, chamado Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright nasceu em 1867, morreu em 1959, e ele é considerado um dos pais da arquitetura moderna. Esse cara foi um dos pioneiros em projetos e construções de arranha-céus. Ele realizou mais de 1000 projetos, fez mais de 1000 projetos, e desses mais de 1000 projetos, mais de 500 foram construídos nos Estados Unidos e em alguns outros lugares até do mundo. E uma vez numa entrevista, perguntaram para ele o seguinte: Frank, qual é, de todos os seus projetos tão maravilhosos, qual é o seu favorito? Daquilo tudo que você fez, cada projeto fantástico que te projetou, fez de você um homem de sucesso, de uma carreira invejável, de uma carreira invejada, de um sujeito que virou uma referência de arquitetura, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Desses projetos, qual é o seu favorito? E a resposta dele foi: o próximo. O próximo. Eu estou projetando coisas melhores para frente. Eu estou projetando coisas melhores para o futuro. Sabe, o nosso Deus, e quando eu falo para o nosso Deus, do nosso Deus, eu estou falando do Deus da Bíblia, eu estou falando para você de Yahvé, cuja expressão visível é Jesus, cujo agente presente é o Espírito Santo. Não estou falando para você de um Deus genérico, de uma força, mas do Deus da palavra. O nosso Deus, Ele é um Deus de progresso, e Ele não quer jamais que nós paremos de crescer. Crescimento, progresso, é parte da ética cristã.
Quando você visita países que foram fundamentados na ética cristã protestante, como os Estados Unidos, a Alemanha, você vai saber que esses países são os países mais desenvolvidos do mundo. E por que isso? Porque esses países, os fundadores de países como esses, entenderam a certa altura do campeonato que a ética cristã preconiza avanço, crescimento, progresso. Isso é válido, quando você fala sobre cristianismo, isso é válido para pessoas cristãs, famílias cristãs, cidades onde o cristianismo impera, países onde o cristianismo predomina. Amém? Você não pode, de maneira alguma, permitir que a vida se torne chata, que ela se torne monótona, mas você precisa continuar sonhando, planejando, projetando, desejando novas experiências e novas aventuras com Deus. Amém, gente? É preciso que você continue sonhando. Deus criou o ser humano com potenciais incríveis. A grande maioria das pessoas nunca chega a desenvolver esses potenciais, até mesmo aqueles que estão na igreja. A maioria dos cristãos não chega, mesmo tendo se convertido, mesmo tendo nascido de novo, não chega a desenvolver 10% desse grande potencial que existe em cada um de vocês hoje, aqui e agora nesse lugar. A grande maioria não chega a desenvolver. Deus criou o ser humano com esses potenciais incríveis, mas Ele te recriou em Cristo e te deu uma palavra poderosa que diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Eu queria que você levantasse uma das suas mãos e dissesse isso: eu tudo posso naquele que me fortalece. Isso é uma palavra incrível, que foi dada não pelo pastor A, B ou C, não por um filósofo cristão, não por um pensador cristão, mas pelo próprio Deus da palavra, o Deus criador do universo. Ele mandou um recado para você: você pode todas as coisas naquele que te fortalece, em Cristo Jesus. Amém? Isso quer dizer que se você é um professor, você ainda não deu a sua melhor aula. Se você é um construtor, você ainda não construiu a sua melhor casa. Se você é um vendedor, você ainda não fez a sua melhor venda. Se você é um empresário, você ainda não fechou o seu melhor contrato. Aleluia! 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Eis que tudo se fez novo. Quando Deus olha para você, Ele vê uma nova criatura, e o potencial, os potenciais que haviam em você, no momento em que você nasce de novo, esses potenciais são potencializados, são turbinados. Amém? E você precisa entender que não importa, ouça bem isso aqui, não importa a sua origem étnica. Você sabe que no Brasil, de talvez uns 10, 15 anos para cá, começou a se divulgar que o Brasil é um país racista. Eu não discordo nem discuto com ninguém de que existe racista em qualquer lugar do mundo, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer canto do mundo, tem gente racista. Mas classificar o Brasil, um país miscigenado como o nosso, de um país racista, é uma estupidez. E essa estupidez, ela é maior ainda, quando você começa a entender que, à luz da genética moderna, daquilo que se sabe em termos de genética hoje, pensar em termos humanos, de que existem raças entre os homens, é uma estupidez, é uma idiotice. Raças existem entre cachorro, cavalo, urso, rato, mas entre seres humanos existe uma única raça, a raça humana. A única diferença que existe, por exemplo, entre mim e a Michele, essa negra linda que está aqui na minha frente, se eu fosse solteiro. A única diferença que existe entre a cor dela e a minha é que ela tem mais melanina do que eu, só. Mas a nossa cor é a mesma.
A sua cor é exatamente a mesma da pessoa que está sentada do seu lado. Se ela é um pouco mais clara, é porque ela tem menos melanina. Se a outra é mais escura, é porque ela tem mais melanina, mas é a mesma cor. É como se a gente estivesse pensando aqui, em termos de que todos nós somos azuis. Um é mais azul, é azul escuro, o outro é azul claro, mas azul é azul. E pensar em termos de raça baseado em cores, hoje com o que se conhece da genética, é uma estupidez, é uma idiotice. E é preciso que você entenda que não importa a sua origem étnica, não importa a sua origem familiar, não importa a sua origem social, não importa a sua origem econômica, aos olhos de Deus, seus melhores dias de vida não estão no seu passado, estão no seu futuro. Aleluia! Independentemente do que diga o seu presente, não importa o que diga o seu presente, os seus melhores dias não estão no passado, os melhores dias da sua vida estão no seu futuro. Ouça isso aqui, presta atenção nisso. O grande limitador da vida humana não é falta de dinheiro, não é falta de influência. O grande limitador da vida humana é a natureza pecaminosa. O que causa a maior limitação de uma pessoa, ela pode ter diplomas, ela pode ter estudo fora, ela pode ter ido estudar nos Estados Unidos, ela pode ter ido estudar em Marte, ela pode ter um número de diplomas, graduação, pós-graduação, PhD, não importa. Se ela tem a natureza pecaminosa, existe nela uma limitação tremenda, porque a limitação do ser humano é exatamente a natureza pecaminosa. Agora você, que já nasceu de novo, se você é uma nova criatura em Cristo, você foi liberto dessa natureza, você foi liberto da natureza adâmica e pela graça, não pelos seus méritos, não pelos seus diplomas, não pelo seu estudo, não pelo seu esforço, mas pela graça você recebeu Zoe, a natureza do próprio Deus, e quem crê nisso diga amém. Aleluia, aleluia. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, seus problemas acabaram. Seus problemas acabaram. Por quê? Porque o grande limitador da vida do ser humano é a natureza pecaminosa. E se você foi liberto dessa natureza, você está pronto, como um foguete que está na base de lançamento, fazendo a contagem regressiva. É só alguém apertar o botão para você decolar. Alô? Aleluia! E você não precisa de um esforço sobre-humano para alcançar o seu potencial em Cristo. Pelo contrário, o que você precisa é entrar no descanso. O que você precisa é justamente entrar no descanso. E o que é entrar no descanso? É entrar num estado de confiança plena, de uma confiança onde o estresse, a ansiedade, a preocupação não podem permanecer para abalar a sua fé. Isso é entrar no descanso. É entrar num estado de confiança onde o estresse, a ansiedade e a preocupação já não podem mais abalar a sua fé. Já não podem mais arrancar de você a sua fé. Creia nisso. Creia, por causa da graça. Não há limite para o quão alto, o quão longe você pode chegar, para o que você pode realizar, para tudo que você pode conseguir. Hoje já não há limite para isso. A natureza pecaminosa limita o homem, mas a natureza divina libera o homem. Liberta o homem. Lembre-se de Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso não é uma invenção minha. Isso não é uma invenção de um evangelho que eu escolhi. Isso não foi um versículo que eu puxei aqui e simplesmente me agradei mais dele do que dos outros. Não, isso é o evangelho do Senhor Jesus. Você pode todas as coisas. Você pode muito mais do que você pensa. Você pode muito mais do que você imagina. Aliás, a própria Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Aleluia! Olhos não viram, ouvidos não ouviram, aonde você pode chegar, o potencial que há em você, que pode te levar mais alto, mais longe do que você possa imaginar. Amém, gente? É uma questão de crença. Só que tudo começa com a localização da sua fé, a maneira como você crê. Quando a gente crê certo,
nós vamos ter resultados abençoados. Quando eu creio errado, os resultados serão o oposto daquilo que eu imaginava, daquilo que eu esperava. Crer certo é a razão de uma vida abençoada. Crer da maneira correta. Tudo começa com a localização da sua fé. E é preciso que você entenda que a sua fé é o ponto de partida da sua visão de mundo e da sua autoimagem. A sua fé, vou repetir para você, a sua fé é o ponto de partida para a sua visão de mundo e da sua visão de si mesmo. Como você enxerga a vida, como você enxerga o mundo e como você se vê. Começa a partir da sua fé. O justo viverá pela fé. Não é isso que diz a Bíblia? O justo viverá pela fé. Ou seja, não é que o justo acrescenta à sua fé a mais alguma coisa. Não, eu tenho essa formação, eu tenho esse diploma, eu tenho esse título, eu tenho essa capacidade, e agora Deus até acrescentou a fé. O apóstolo Paulo, ele escrevendo em uma das suas epístolas, ele diz o seguinte para a igreja: eu sempre fui e sou judeu dos judeus, fariseu entre os fariseus, treinado, discipulado por Gamaliel, e Gamaliel era o rabino na época de Paulo. Paulo era discípulo desse cara, que era simplesmente o maior rabino em Israel, na sua época, e ele estava sendo treinado para ser o substituto de Gamaliel, e ele diz, tudo isso, ele podia dizer o seguinte: eu sou judeu dos judeus, eu sou rabino entre os rabinos, eu sou um cara, eu tenho conhecimento, eu tenho treinamento, eu tenho intelectualidade. Paulo falava a língua hebraica, Paulo falava o latim, que era a língua romana, Paulo falava o grego, que era a língua internacional que comunicava a todo mundo. Ele podia usar e abusar disso, mas ele diz: eu considerei tudo isso como lixo, como refúgio, para abraçar a Cristo e este crucificado. Ele não disse: eu me garanto nos meus diplomas, eu me garanto nos meus títulos, eu me garanto na minha capacidade de falar línguas diferentes. Não, eu considero tudo isso como refúgio para seguir a Jesus. Para seguir a Jesus. Ou seja, a visão de mundo, a maneira como Paulo enxergava a vida, o mundo e a si mesmo, mudou a partir do encontro que ele teve com Jesus. E a maioria dos crentes ainda não entendeu isso. A maioria dos crentes olha para a Bíblia e vê lá: o justo viverá pela fé. O que isso significa? Eu não sei, é mais ou menos por aí: o justo viverá, eu vivo pela fé. Não, entenda o seguinte: os dois maiores milagres que podem acontecer na sua vida é haver uma mudança, uma transformação da sua visão de mundo e da sua autoimagem. Há muito crente que ainda enxerga o mundo por uma visão política, de esquerda ou de direita, e isso gera, o evangelho fica meio à parte, meio de lado, e a nossa visão de mundo precisa partir da palavra. A visão de quem eu sou, de como eu me vejo, precisa vir da palavra. Aleluia! Veja bem o seguinte: não é a falta de recursos, não é a falta de grana que te impede de progredir. Não é o governo o culpado da sua estagnação. Não são seus pais os culpados pelo seu estado atual. As circunstâncias do seu passado ou do seu presente não são os responsáveis pela sua falta de progresso. Nem mesmo grandes perdas pessoais podem te impedir de progredir e de ir adiante. Pastor, mas só eu e Deus sabemos. Cara, eu entendo quando você diz que teve uma grande perda pessoal e que isso te travou. Isso acontece. A perda de um ente querido, de um pai, de uma mãe, de uma esposa, de um marido, de um filho. Isso pode te deprimir por um tempo, mas é preciso que você entenda que a Bíblia diz que há tempo de chorar e há tempo de rir. Há tempo de você abraçar e há tempo de você liberar do abraço. Você tem que compreender os períodos, os tempos da vida, para você não ficar atolado e preso em um lugar do passado. Há pessoas que já passaram por cada experiência tremenda, mas a perda pessoal
tiraram forças para progredir. A partir de grandes perdas, podem surgir grandes mudanças. A partir de grandes perdas, podem surgir grandes reveses, grandes viradas. A partir de grandes perdas, podem surgir grandes sonhos, podem surgir novas direções para a vida. Ouça isso aqui. No mundo, a gente passa por aflições. Jesus afirmou isso. Jesus não tentou esconder isso. Jesus não tentou tapar o sol com a peneira, dizendo, não, me sigam e tudo vai dar certo, você não vai ter mais problema. Não, Jesus disse, no mundo, vocês vão passar e passam por aflições. Mas você precisa tomar uma decisão diante das perdas e sofrimentos da vida. Diante de cada sofrimento, diante de cada luta, diante de cada problema, você tem que tomar. A primeira decisão que você precisa tomar é se você vai reagir ou se você vai responder. Pessoas imaturas reagem. Os maduros respondem. Dê uma olhada na vida de Jesus, dê uma olhada nos evangelhos. Jesus nunca reagiu, ele sempre respondia. Passou Jesus por Samaria, pela região de Samaria, junto com ele os discípulos. Quando eles saíram de Samaria, os discípulos, Jesus, ninguém aqui aceitou a tua mensagem, ninguém aceitou a tua palavra. Esse pessoal é carne de pescoço. Você quer que a gente ore e peça para descer fogo do céu, para torrar essa gente, um big churrasco samaritano? Jesus podia, boa ideia, cara, gostei da ideia. Meu pai, fogo do céu. Não, Jesus, os caras não aceitaram, rejeitaram Jesus, ele não reagiu. Ele respondeu, cara, vocês não estão sabendo de que espírito eu sou e vocês são. Esse não é o espírito. O Filho do Homem não veio para julgar, o Filho do Homem não veio para destruir, o Filho do Homem veio para salvar. Amém? Aleluia. Dá uma cotovelada na pessoa que está do seu lado e diz para ela assim, acorda, ó tu que dormes. Pessoas imaturas reagem. Pessoas maduras respondem. Você tem que amadurecer. Você há de convir comigo que quando Jesus diz para você, se alguém te pedir para andar 1 milha, anda 2. Você tem que ter maturidade. Se alguém te bater na face direita, oferece a esquerda. Não, Jesus. Carinha que mamãe beijou, vagabundo nenhum põe a mão. Você reage. Bateu, levou. Mas os maduros, Jesus diz, oferece o outro lado. Não reaja, responda. É uma questão de crescimento e de maturidade. Diante dos sofrimentos, das lutas, dos problemas, você tem que decidir. Você vai responder ou você vai reagir? Como é que você vai se comportar diante das lutas, diante dos problemas? Você vai responder ou você vai reagir? Mas pastor, sempre alguém para fazer um comentário. A gente tem que olhar para a realidade, pastor. A gente precisa olhar para a realidade. Presta atenção numa coisa. Quando nós cristãos falamos de realidade, a gente tem que se lembrar que, aos olhos de Deus, de acordo com a palavra, existem 2 realidades. Uma com R minúsculo, uma com R maiúsculo. A realidade que se vê é uma realidade com R minúsculo. A realidade que não se vê é com R maiúsculo. A gente tem que olhar para a realidade. Mas para que realidade a gente tem que olhar? Para a realidade com R minúsculo ou para a realidade com R maiúsculo? Para a realidade que se vê ou para a realidade que não se vê? Eu não estou advogando que você ignore a realidade que se vê, mas eu estou dizendo para você que é preciso ir além para se enxergar a realidade que não se vê, porque aquilo que se vê é temporário, mas aquilo que não se vê é eterno. Cara, e aquilo que a gente chama de realidade é muitas vezes o ponto aonde o diabo lança uma âncora para te impedir de progredir. Mas olha a minha realidade. Olha o que eu estou vivendo. Pronto, o diabo te amarrou numa corda, lançou uma âncora e você agora fica ali. O mundo vai e você fica. As pessoas progridem e você fica baseado na realidade. A pergunta é, então, onde é que reside o problema?
aonde é que reside o problema? O problema do ser humano reside na questão da sua identidade. O problema do ser humano é uma questão de identidade. Quando você vai à Bíblia, no livro de Gênesis, o diabo chegou para Adão e Eva e disse: vem cá, quem foi que falou para vocês que se vocês comerem dessa árvore, que não pode comer? Não, o Senhor disse que se a gente comer, a gente vai morrer. Que nada. O que ele tem medo é que vocês comam e se tornem semelhantes a ele. Peraí, que eu saiba, alguns versículos antes, Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Adão e Eva já eram semelhantes a Deus. O que o diabo trouxe foi uma dúvida a respeito da identidade deles. Vocês não são semelhantes a Deus, mas se vocês comerem disso aqui, que ele disse para não comer, vocês vão se tornar semelhantes. E foi justamente o oposto. Quando eles comeram daquilo, eles ficaram carentes da glória de Deus, ou seja, eles perderam a semelhança. Mas Jesus veio para restaurar a nossa semelhança a Ele, para nos levar de volta para o Éden, para nos levar de volta para esse jardim. E é nesse jardim aonde Deus quer que você progrida. Alguém diga amém a isso. É nesse jardim que Deus quer que você progrida. O problema do ser humano é um problema de identidade. Em Cristo, lembre-se disso, em Cristo você tem uma nova identidade. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo, não algumas coisas, tudo se fez novo. A pergunta que eu faço para você é, afinal de contas, como é que você se vê? Como é que você se enxerga? Eu vou responder para você mostrando aqui o que está nessa caixa. Você deve estar olhando para essa caixa desde o início, perguntando: o que tem nessa caixa? O pastor trouxe essa caixa, o que tem aqui nessa caixa? Essa caixa aqui é você. Essa caixa aqui é você. E tem outras caixas aqui dentro. Mas essa primeira aqui é aquilo que as pessoas dizem sobre você, como as pessoas te veem. Como as pessoas te veem. Sabe que ontem, eu agora estou sem carro, e aí aproveitamos, eu e a Denise, para ir ao shopping a pé. Saímos de casa, fizemos uma coisa que a gente não fazia há muito tempo. Andamos de mão dada pela rua, conversando, até chegar no shopping. Pensamos em fazer em comer alguma coisa, assistir um filme, mas não conseguimos assistir o filme. Por quê? Porque começamos a encontrar com uma montoeira de pessoas. Pastor Fragale, sou lá da Nova, que bênção te encontrar aqui. Enfim, que bom, aleluia, Deus é bom, amém e tal. Mas pastor, deixa eu te contar um testemunho. 1942, Estou brincando, eu amo encontrar vocês nos shoppings por aí, nos lugares. Mas algumas pessoas olharam para mim, olharam e falaram: Jorge Jesus. Tira uma foto. Tá bom, tira aí. Aliás, o Flamengo está dando prazer de ver jogar, né? Eu sou tricolor de coração, mas realmente o Flamengo está arrebentando demais, dá prazer de ver o time jogar, está jogando no estilo europeu. Vamos ver se o Fluminense aprende alguma coisa. Estão jogando naquele estilo que defende, ataca, faz gol, não quer saber, continua tentando fazer mais. Como é que... Fala, Deus. Como as pessoas te veem influencia demais como você se vê. Você sabe que se você viver se deixando levar por aquilo que dizem a seu respeito, você vai viver para agradar as pessoas à sua volta, e você será sempre como um camaleão que precisa mudar de acordo com o ambiente para ser aquilo que os outros esperam que você seja. E viver assim é um tormento, porque tem gente que olha para você e acha uma coisa, outro olha, acha outra. Um olha, é o pastor Fragale, o outro olha e fala: não, é o técnico do Flamengo, Jorge Jesus.
Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência de conhecer alguém, e quando você conheceu, você olhou e falou assim, pessoa antipática. E depois você falou, cara, quando eu te conheci, eu pensei que você era uma pessoa tão nojenta. Mas agora a gente se tornou tão amigos, você é tão diferente daquela primeira impressão. Já passou por isso alguma vez? Já? Só eu e Bené, peraí, quem já passou por uma experiência dessa? Cara, eu me acho, quando as pessoas me conhecem, eu me acho uma pessoa extremamente antipática. Às vezes as pessoas perguntam para Denise, né? Olha só como as pessoas veem a imagem exterior, que vem de outros. As pessoas chegam para Denise e falam assim, pastora Denise, você deve ficar rindo 24 horas por dia. Porque o pastor Fragalo é engraçado. Aí ela fala, não. Em casa ele é quieto, é calado, fica enfurnado lá com o computador, com o livro, Bíblia. Ele não faz essas brincadeiras em casa, não. Sim, uma vez aqui, outra lá. Mas não é toda hora. As pessoas às vezes julgam você por coisas que elas veem. Mas, na verdade, como eu sou, assim, muito na minha... Eu sei que às vezes alguém me apresenta para alguém e eu pareço meio seco. Fazer. Vamos embora. Sabe que se você tentar ser tudo aquilo que os outros dizem que você é, você vai viver num tormento danado como um camaleão, tentando se adaptar às circunstâncias do momento para ser aquilo que os outros esperam que você seja. Entenda isso aqui, você e só você é a única pessoa capaz de alterar o seu presente para dar uma nova direção ao seu futuro. Meu irmão, vou repetir isso para você. Escrevi em letras garrafais aqui para você fotografar com o seu iPhone, com o seu smartphone, para você e só você, ninguém mais. Óbvio, em parceria com o Espírito Santo, mas você é a única pessoa. Eu não posso fazer isso por você. Eu posso te encorajar, eu posso te dar uma palavra de ânimo, eu posso orar por você, mas provocar mudança, fazer a mudança, tomar atitude de mudança, só você é capaz de alterar o seu presente para que você possa dar uma nova direção para o seu futuro. Continua não entendendo? Ouça bem o seguinte. Somente você, eu não posso fazer isso por você, pastor Bené não pode fazer isso por você, nenhum dos pastores aqui pode fazer isso por você, só você pode tomar as decisões que você precisa tomar, para dar uma alterada no seu presente, e com isso alterar o seu futuro, amém? Você é o responsável por fazer esse tipo de alteração, nem Deus fará isso por você, se você não tomar a decisão, porque Deus, ele respeita, Ele não invade, Ele não arromba portas. Mas há uma segunda caixa. Essa aqui foi só a primeira, tem uma segunda. A segunda caixa é como você se vê. Por que eu coloquei essa caixa em segundo lugar? Porque muitas vezes, a maneira como você se vê, e muito da maneira como você se vê hoje, é o resultado de coisas que foram ditas a você, sobre você, com base naquilo que os outros viram e concluíram a seu respeito. Aquilo que você... É preciso que você entenda, e lembre-se sempre, que palavras são verdadeiros containers. Se você já passou pelo porto do Rio de Janeiro e viu aquela montoeira de container, um empilhado em cima do outro, aqueles containers estão lotados de coisas dentro. Alguns deles têm equipamentos de automóvel, alguns têm equipamento de som, alguns têm equipamentos de computação, de computadores, mas eles são lotados de coisas, e palavras são verdadeiros containers que são cheios de significados que podem te levantar ou te derrubar. Muitas vezes o que nós somos hoje, às vezes o fracasso, os complexos, os traumas que temos hoje, foi o resultado de coisas que disseram a nós ou sobre nós na infância. É muito importante que você entenda isso, em especial, quem é pai e mãe aqui? Olha só, você tem a formação da personalidade do seu filho se faz até os 5 anos de idade. E você precisa começar no ventre, quando a mulher engravida, você precisa começar, um pai tem a responsabilidade de ir lá na barriga da mãe para conversar com a criança, para começar a dizer, eu não sei ainda nem qual é o sexo, se vai vir um menino ou se vai vir uma menina, mas eu já estou aqui, antes de dormir, eu vou na barriga da minha esposa, filhinho, filhinha, você está chegando e você vai ser um campeão, uma campeã, você vai ser bênção,
Você vai ser uma criança inteligente, uma criança esperta, uma criança especial demais. Você vai ser bênção, você vai ser um vencedor, uma vencedora. E você precisa fazer isso durante toda a gravidez. E quando a criança cresce, ela nasce, você precisa manter firme essa confissão de fé sobre a criança. Lançar sobre ela a palavra profética positiva. A maioria dos pais perde as estribeiras dessas coisas, e às vezes fica falando sobre a criança, esse guri é uma peste, isso aí é um capeta em forma de guri, isso aí não tem jeito, esse moleque não tem jeito, é burro. Esse tipo de palavra, é uma profecia que você está fazendo sobre o seu filho, para que ele seja um fracasso no futuro. E a gente precisa aprender a utilizar essa ferramenta que Deus nos dá, algo tão simples. Você talvez não consiga manipular e obrigar uma criança a ser isso ou ser aquilo, mas você pode profetizar na vida dela. Meu filho, você é uma bênção. Você vai crescer para ser um campeão. Você é um vencedor e é mais que vencedor. Não importa o que esteja acontecendo. Pastor, mas o meu filho já passou dos 5 anos de idade, já é um adolescente com 17 anos, agora está fumando maconha feito um doido, está envolvido nas drogas, e está bebendo. Não importa o que você esteja vendo, diga aquilo que você quer ver. Diga aquilo que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz em Provérbios 18, que a vida e a morte estão no poder da língua. Não diga para o seu filho, você é um maconheiro que não tem remédio, você vai virar um alcoólatra. Para de profetizar desgraça sobre a vida do seu filho e da sua filha. Comece a declarar, meu filho é uma bênção. Não importa o que você esteja vendo, ame e diga palavras de amor. Vá ao seu filho para abraçá-lo e dizer, eu me importo com você, eu te amo, e eu tenho certeza que Deus tem um futuro brilhante para você. Eu garanto para você que Deus vai causar uma transformação. Provérbios 16, versículo 24, diz assim, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Você está entendendo aqui que a Bíblia está dizendo que aquilo que você diz pode levar cura para alguém, cura física. Você está entendendo isso? Amém? Provérbios 12, 18, eu botei 2 traduções aqui, a NVI e uma outra tradução que é a Bíblia na linguagem de hoje. A NVI diz assim, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Na linguagem de hoje diz assim, as palavras do falador, e os faladores aí digam amém, graças a Deus, tem muito poucos, as palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar, Provérbios 15, versículo 4, eu botei de novo essas 2 versões, a NVI e a linguagem de hoje. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Na linguagem de hoje diz assim, as palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Quantos aqui já se sentiram na vida desanimados porque alguém falou alguma coisa que te causou desânimo, você se sentiu a sua alma esmagada, ou você sentiu a sua alma pressionada, você sentiu, poxa, caramba, eu estava pensando, já veio outro, já jogou areia, estragou tudo. Quem já passou por uma experiência dessa? É preciso a gente entender como Deus trabalha, como Deus opera. Meu irmão, pode ser que pessoas, não importa quem, pode ter sido seu pai, sua mãe, um professor, alguém influente, um amigo, não importa quem, pode ser que pessoas tenham te menosprezado, te diminuído, te ofendido, marcado a sua vida com palavras duras, com palavras ofensivas, com chacotas, com desprezo, ou mesmo com indiferença. Mas você pode alterar esse registro traumático na sua alma, trocando por um novo registro. Você pode trocar esse registro traumático, mude o seu linguajar a seu próprio respeito. Não tem ninguém para falar para mim, não tem ninguém para me falar nada. Meu irmão, olhe no espelho e comece a falar para você mesmo aquilo que a Bíblia diz a seu respeito.
aquilo que a palavra diz a seu respeito. Meu irmão, leia, estude, aprenda, medite e diga o que a Bíblia diz sobre quem você é, a sua nova identidade em Cristo. Fale a respeito disso, e você vai criar um novo registro na sua alma, e também no seu espírito, e a partir disso, a sua vida vai começar a tomar um novo rumo. Eu não sei quantos aqui diriam para mim: pastor, eu gostaria de ver a minha vida tomando um novo rumo a partir de hoje, a partir de amanhã, segunda-feira. Você pode começar a fazer com que isso se concretize hoje. Ouça o que eu estou te dizendo. Leia, estude, medite, aprenda aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Eu costumo dizer isso, há muito tempo que eu não digo isso, vou dizer para você, talvez você seja novo aqui na Nova. Faça uma releitura dos evangelhos. Comece em Mateus e vá até o livro do Apocalipse. E aonde você encontrar, e você vai encontrar isso em especial nas epístolas, e muito mais fortemente nas epístolas de Paulo, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, aonde você encontrar expressões do tipo, em Cristo, no amado, nele, marque esses versículos, porque está falando sobre a sua nova identidade. Se você quiser uma literatura para te auxiliar, não é a palavra de Deus, mas é uma literatura que pode te auxiliar, eu tenho um livro que eu escrevi, Sua Nova Identidade, que fala exatamente sobre isso. Marque esses versículos. Quando você encontra um versículo como 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, opa, olha aquela expressão que o pastor Fragale falou, em Cristo, deixa eu marcar esse versículo, porque isso aqui está falando de quem eu sou. Nele, estáis firmados. Quando você lê, opa, nele estás firmado, está falando da minha identidade, eu estou firmado nele. Cara, eu não me sinto firmado nele, não é o que você sente, é o que você crê. É o que Deus diz, não é o que o vizinho diz, não é sequer o que você diz baseado na sua mente racional ou na sua opinião a respeito do seu passado, é aquilo que Deus diz a seu respeito. Você precisa começar a declarar isso sobre a sua própria vida. Mas essa é apenas a segunda caixa, tem uma terceira. Tem uma terceira caixa. Quando você abre essa caixa que fala a respeito como você se vê, você encontra uma terceira, que você deve estar vendo que é diferente das outras, é uma caixinha mais especial, mais elegante. Isso aqui é quem você realmente é. Isso aqui é o seu espírito, é o seu coração, é a parte mais interior, e ali estão guardados segredos que você talvez não tenha acessado ainda, que talvez você não tenha ainda descoberto e entendido. Mas quando você abre essa caixa, quando você vai olhar aquilo que Deus pensa a seu respeito, aquilo que Deus pensa a seu respeito não está na sua alma, não está no seu físico, está nessa caixa, no seu coração. Quando você abre essa caixa, você vai descobrir que Deus olha para você e o que Ele vê é uma pedra preciosa. Diamante cor-de-rosa, 5 milhões de dólares, já dá para pagar a obra, aleluia, quem dera. Quando Deus olha para você, Ele vê uma pedra preciosa, Ele não vê o lixo do mundo, Ele não vê um nada, Ele não vê um vagabundo, Ele não vê um mentiroso, Ele não vê um ladrão, Ele não vê um adúltero. Quando Ele olha para você, Ele vê uma pedra preciosa, porque Ele te criou para ser uma pedra preciosa. Ele não te criou para ser aquilo que o diabo queria que você fosse, aquilo que o diabo planejou, aquilo que Satanás planejou para você ser. Ele te criou para ser uma pedra preciosa. Amém? Quando você olha para entender como Deus te vê, é na leitura, é na meditação da palavra, que eu começo a entender como é que Deus me vê. Efésios 2:10 diz que nós somos feitura dele. Nós somos feitura dele em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa palavra feitura, no grego, é poiema.
que até o som você já sabe que no português a tradução é poema. Quando Deus criou você, quando Deus criou Adão, quando Deus criou o homem, Ele estava criando um poema. Ele não estava criando uma coisa qualquer. Você pode imaginar esse diálogo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como a gente vê Deus dizendo para o Pai falando para o Filho e o Espírito Santo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus não disse isso a respeito do jacaré, Deus não falou isso a respeito dos macacos, Deus não falou isso a respeito das girafas, Ele apenas criou. Ele não falou isso a respeito dos golfinhos, Ele não falou isso a respeito dos peixes, Ele apenas os criou. Mas quando Ele fez o homem, Ele disse: vamos criar o homem como quem cria um poema. É diferente. Às outras criaturas Ele criou, mas ao homem Ele fez um modelo de barro e soprou do seu próprio espírito. Ele não soprou nas narinas das vacas e dos bois, Ele não soprou na narina dos cavalos, mas Ele soprou na narina do homem do seu próprio espírito, porque Ele estava compondo um poema. Não sei quantos de vocês aqui conhecem as músicas de um autor, ele não é muito conhecido, mas você deve conhecer músicas e letras de um autor chamado Bené Gomes. Quem conhece músicas e letras de Bené Gomes? Cara, o sujeito não é meramente um compositor, ele compõe poemas que acabam virando músicas, mas por mais maravilhosas que sejam as músicas de Bené Gomes, são apenas poemas feitos por um homem. Mas quando Deus te fez, foi o próprio Deus que compôs esse poema. Será que você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ela: cara, você é um poema que foi composto por Deus? Aleluia, aleluia. Quantos de vocês aqui conhecem esse quadro aqui? Quem conhece esse quadro? Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Quem conhece esse quadro? Aleluia, tomei um susto. Esse é simplesmente o quadro mais conhecido e mais famoso do mundo, feito por Leonardo da Vinci, Mona Lisa, ou a Gioconda. A Gioconda, quando da Vinci fez esse quadro, ele não pensava em fazer o quadro mais famoso do mundo. Ele pensou simplesmente o seguinte: eu vou fazer o melhor quadro que eu possa fazer dessa senhora. Eu fui contratado para isso, o senhor Giocondo me contratou. Você está rindo, mas o nome do cara era esse mesmo. Isso aqui é o pior, que o nome do cara era esse mesmo. O nome do marido dela era Giocondo. Ele contratou Da Vinci, ele tinha bala na agulha para isso. Da Vinci, a essa altura do campeonato, já era um artista consagrado, conhecido, considerado já um dos melhores do mundo. Mas ele não pensou assim: vou fazer o melhor quadro do mundo, o quadro mais famoso do mundo, o quadro mais conhecido do mundo, mais fotografado, a obra de arte mais fotografada, mais visitada no mundo. É um quadro que está no Louvre, e todo mundo que vai ao Louvre, você tem 300 mil itens para ver no Louvre, mas todo mundo só quer ver um. Qual? A Gioconda, a Mona Lisa. Todo mundo corre para lá, a sala fica entupida de gente, entulhada de gente. Japonês, então, você pensa que está no Japão. Japonesada fotografando, filmando. Você tem que ir cavando no meio do pessoal para chegar perto, para olhar, e não consegue nem chegar muito perto, porque tem uma barreira, uma mesa, uma espécie de uma mesa que forma um U, para você não chegar muito perto, porque há anos atrás já roubaram esse quadro, já tentaram destruir o quadro. Ele está dentro de um vidro à prova de bala, a uma certa distância, e você chega, e a primeira vez que eu fui ao Louvre, eu falei: eu quero ver essa tal dessa Mona Lisa, e como todo mundo, claro, né? Eu cheguei naquela barreira e fiquei ali, fiquei 1 minuto, aí a Denise já falou assim: vamos embora. Eu falei: não, agora que eu cheguei aqui, agora eu vou ficar. Eu demorei para chegar, tive que enfrentar esse mar de japonês fotografando aqui, agora eu vou ficar aqui pelo menos uns 15 minutos olhando, porque todo mundo quer ver a Mona Lisa. Mas quando Da Vinci fez isso aqui, ele não pensou assim: vou fazer o quadro mais famoso da história, vou fazer uma obra-prima tal, que as pessoas vão olhar, vão estudar, vão pagar milhões para ter essa obra-prima. Da Vinci não pensou isso, ele só pensou: vou usar os meus talentos e vou fazer o melhor quadro possível, porque, afinal de contas, o senhor Giocondo está me pagando para isso. Mas Deus, quando fez você, Ele não pensou assim: vamos fazer. Jesus, o Filho, o Espírito Santo, vem cá, vamos fazer, vamos criar. A gente já criou tanta coisa. Olha lá, tem boi, tem cavalo, tem golfinho, tem peixe, tem baleia. Vamos fazer um homem. Como é que vai ser isso aí, pai? Vamos fazer. Vamos ver o que dá. Faz aí. Ih, rapaz, deu ruim.
Ih, cara, deu ruim. Não. Quando Deus resolveu fazer, vamos fazer. Você imagina Jesus e o Espírito Santo perguntando, e aí, Pai, como é que vai ser? Vai ser um poema que vai sair segundo a nossa imagem e semelhança. Não vai ser uma coisa qualquer. Vai ser melhor do que as vacas que dão leite? Vai ser melhor do que os cavalos que a gente pode cavalgar? Vai ser melhor do que os golfinhos, esses mamíferos tão inteligentes? Vai ser, porque vai ser o nosso poema. Vai ser a nossa obra-prima. Deus planejou para que você seja uma obra-prima. O diabo entrou no meio da história para manchar esse plano de Deus. Mas aquilo que o diabo fez contra você, Jesus consertou, restaurou você e colocou você de volta no lugar de honra, aonde você deveria estar, assentado com Cristo em lugares celestiais. Aleluia! Uou! Você é uma obra-prima de Deus. Para Deus, você é uma pedra preciosa. Aos olhos dele, ele te vê puro, santo, perfeito, mais que vencedor, amado, favorecido. É assim que Deus te vê. Pastor, não me vejo assim. Não é para você se basear no que os outros viram em você, ou deixaram de ver, mas para se basear naquilo que Deus vê. Para você se ver como Deus te vê, você não pode olhar para fora, você tem que olhar para dentro. Não para a caixa externa, mas para a caixa que está mais para dentro. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar.